Amigo de infância da Zenith, capítulo 34, Procurando pela pista, 2. A natureza dourada. Séculos atrás, eles eram um clã bem conhecido, seus descendentes eram bem versados em artes marciais, e o clã em si foi anfitrião de um dos melhores mercados do mundo. Quando o primeiro portal dos demônios apareceu no mundo, o Punho de Ferro, Yon Yushon, Lorde da Natureza Dourada na época, teve um grande papel na supressão dos monstros. Durante aquela era, o clã tinha controle completo na economia do mundo e todo Zenith no mundo era descendente do clã. Embora parecesse que continuariam tendo a maior posição do mundo, sua história acabaria logo depois. O desastre de sangue. A natureza dourada caiu em um instante por causa de um desastre de sangue repentino. O líder do culto de sangue da época, o demônio de sangue, causou um desastre que engolfou o mundo, causando uma bagunça sangrenta por um período. É claro, no final, o demônio de sangue foi derrotado e o desastre de sangue foi parado, mas no processo, incontáveis clãs foram destruídos e eliminados. A natureza dourada era um deles. O clã conhecido por ser o clã dos Zenith foi eliminado sem deixar rastros. Ninguém sabia o que exatamente o demônio de sangue fez ou o que aconteceu para eles serem eliminados de uma maneira tão humilhante. Não muita história foi escrita após isto, e as pessoas se impediram de tentar aprofundar nisto. Como saber sobre um desastre que aconteceu séculos atrás ajudaria? De qualquer forma, o ponto principal aqui era que a natureza dourada havia conseguido deixar um rastro antes de serem destruídos. Um cofre secreto. O clã Tang encontrou na minha vida anterior. Vários esperavam que o cofre secreto tivesse um valor significativo, considerando que veio do melhor clã conhecido durante aquela época. Houve lutas e discussões sobre quem possuiria o cofre, e no final, acabou nas mãos do clã Gaeshon. Eles não disseram muito sobre o que o cofre secreto continha, mas o Lorde do clã, que estava no Reino de Pico na época, avançou de repente para o Reino de Fusão. Porém, o que aconteceria se não houvesse nada no cofre? Então não há nada, eu acho. Não esperava que o cofre estivesse vazio, mas ainda era arriscado não fazer nada. Nem conseguia ter certeza se conseguiria encontrar o cofre em primeiro lugar, e só tinha 3 dias para trabalhar nisto. De alguma forma, eu, felizmente, evitei perder tempo na exibição militar, mas ainda não significava que tinha muito tempo para resolver isto. Droga, este lugar é enorme. No dia anterior, inventei uma desculpa, dizendo que não ousava aparecer no evento, considerando que causei uma bagunça enorme. E fugi do lugar somente após deixar uma carta para minhas escoltas à noite. Falei que voltaria em aproximadamente 3 ou 4 dias, então deveriam sair do clã Tang e ir à cidade que estivemos antes. É claro, Muyon ficaria devastado após ver a carta, mas eu não tinha escolha. Decidimos que ambos entraríamos em problemas depois. Bem, para ser preciso, eu decidi isso sozinho. Após caminhar e correr por 2 horas, cheguei no local onde o clã Natureza Dourada estava precisamente localizado, que ficava no meio de uma montanha. A localização estava entre o clã Tang e o clã Gaeshon, então era compreensível por que entrariam em conflitos entre si. Era uma pequena montanha, mas procurar pelo cofre secreto sozinho a deixava enorme. Ah! Parece que alguns dias não serão o bastante. Certo? É tão grande. Eu sei, não é loucura? Como deveria procurar nesta área sozinho? Concordo. Também estou com fome. Sim. Talvez eu deva voltar e comer alguns bolinhos. Hã? Me virei para a voz que sabia que não deveria estar ouvindo e na direção que olhei, estava Waiseoa. Ela estava coberta de folhas por algum motivo. Waiseoa inclinou a cabeça em confusão enquanto olhava perplexo para ela. Uma folha presa na cabeça dela caiu no chão seguindo a inclinação. Você. Sim? Por que está aqui? Minha voz ecoou pela montanha. Asterisco, 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 asterisco. Bolinhos são deliciosos. Sempre achei isso, mesmo na minha vida anterior. Era barato, mas cheio de carne dentro, enquanto a massa do bolinho era macia e gostosa. Havia uma pequena versão do bolinho, mas sempre preferiria a versão grande. Era delicioso, seja quente ou frio.
É delicioso quando misturado na sopa ou frio. Oh, que comida perfeita! Nunca pensei na vida que bolinhos de carne poderiam ser ruins. Jovem mestre, não vai comer? Exceto agora. Você, como você me seguiu até aqui? Após todo o trabalho duro escalando a montanha, só acabei na cidade mais próxima. Foi porque me senti obrigado a alimentá-la porque ela estava dizendo que estava faminta. Minha cabeça doeu cada vez mais enquanto havia a comer, bem como os pratos empilhando. Quantas tigelas de macarrão já foram? Estava apenas no meu terceiro bolinho, mas ela estava no primeiro, segundo, terceiro, quarto. Vamos só parar de contar. Parei de contar porque fiquei com medo do número. Quando você começou a me seguir? O Aiseoa falou enquanto devorava a comida. Naquela hora não. Vi você não. Esquece, fala depois de comer. Parecia que suas bochechas iam estourar. Como ela está segurando tanto na boca? O Aiseoa finalmente engoliu toda a comida. Vi o jovem mestre fugindo de manhã. Como? Evitei as escoltas que estavam ativos durante a manhã e repeti o processo de caminhar e correr por várias horas. Até usei meu ki no caminho. Vamos deixar de lado o fato de que falhei em notar ela me seguindo. Como diabos ela me seguiu? Mesmo que eu esteja ofegante por causa da minha estamina horrível. Jovem mestre, você parecia que ia morrer no caminho, mas achei divertido, então continue assistindo. Tá, valeu. Mesmo que tivesse uma quantidade patética de ki e meu corpo não fosse treinado, eu ainda era um artista marcial que possuía ki. Era impossível uma pessoa comum igual à atual Aiseoa me seguir até aqui. Mas então como? Eu via a Aiseoa ficar cansada após muito trabalho doméstico, e veria ela carregar coisas pesadas que até homens teriam dificuldade. Espera, talvez isso seja normal em primeiro lugar. A futura Zenith tem uma constituição diferente desde seu nascimento? Mesmo assim, ainda era muito estranho. Você realmente correu até aqui? O Aiseoa olhou para trás após ouvir minha pergunta. Segui o olhar dela, mas não havia nada além de cadeiras e uma mesa vazia. Só segui você. A resposta dela me fez massagear minhas têmporas, conseguia sentir minha dor de cabeça piorar. Como eu a enviarei de volta? Não havia garantia de que ela sabia o caminho de volta e mesmo que chegasse no Clã Tang, não tinha garantia que nossa equipe ainda estaria lá. Porém, não podia levá-la de volta com minhas próprias mãos. Também era perigoso enviá-la de volta sozinha por causa de sua beleza, temia que algo pudesse acontecer. Sichuan não era um lugar pacífico de verdade, afinal de contas. Não que eu tenha direito de julgar, já que fugi. Mas por que você me seguiria? É perigoso. O Aiseoa vacilou para o meu grito. Sinto muito. Jovem mestre, você parecia estar indo para longe, então segui porque estava preocupada. Com toda honestidade, eu também estava sendo patético aqui. Mesmo com minha quantidade patética de ki, eu deveria ter notado ao Aiseoa me seguindo. Merecia ser apunhalado nas costas. Deixei minha guarda baixa demais porque o mundo atual estava pacífico. Pensei que estava alerta desde que estava em Sichuan, mas aparentemente não foi o bastante. Aya! O que posso fazer? Não tenho muito tempo. Posso procurar pelo cofre com ela? Sinto que estaria indo longe demais. Eu mal consigo cuidar de mim, então realmente poderia levar a Aiseoa comigo? Talvez eu deva só voltar ao Clã Tang, no final das contas? Talvez seja melhor se voltar e dizer ao Muion, coincidentemente encontrei uma informação sobre o cofre secreto. Embora não ache que ele vá acreditar. Porra, o que devo fazer? A Aiseoa fez uma pergunta enquanto eu estava pensativo. Jovem mestre, por que você está aqui? Estou aqui para encontrar algo. Um bolinho de carne gostoso? O que te fez dizer bolinhos do nada? O jovem mestre sempre come bolinhos. Não. Espera, você está certa. Realmente só vinha comendo bolinhos nos últimos dias. Mas bolinhos são deliciosos. Suspirei. Realmente consigo encontrar o cofre na minha situação atual?
Eu havia ouvido uma informação vaga sobre a localização do cofre secreto, mas provavelmente não era a informação precisa. Uma árvore de bordo branca no meio do verão. Que tipo de besteira é essa? Sob a árvore de bordo branco, a entrada do cofre secreto foi encontrada. Aquelas foram as palavras que o clã Tang falou na época. Honestamente, era sem sentido. Era verão quando o clã Tang descobriu o cofre. As árvores de bordo já eram difíceis de crescer no verão, mas, além disso, esta era branca? Eles não estavam sendo confiáveis quando deram a informação? Ou foi editada? Eu teria que assumir que era o último. A história era sobre o maior clã da história, afinal de contas, então era possível ser editada para soar mais com uma fantasia. Eu estava com problemas por acreditar naquela história e vir aqui em primeiro lugar. Ai ai, sou um idiota. Eu estava tentado demais para desistir e voltar. O ICOA falou quando eu estava começando a ficar cansado disto. Árvore de bordo branca? Sim, árvore de bordo branca. Vim aqui encontrar isso. Soaria estranho para o ICOA também. Parando para pensar, era estranho que nenhum clã tenha conseguido encontrar esta árvore única. Uma árvore de bordo branca no verão? Estranho, certo? Sim, era super estranha quando vi mais cedo. Sim, com cor. Hã? O que a ICOA acabou de falar? O que você falou? O ICOA olhou para mim, visivelmente confusa, após perguntar com uma expressão duvidosa. Qual é o problema, jovem mestre? Você falou que viu a árvore de bordo branca. Sim. Onde você viu? O ICOA inclinou a cabeça. Estávamos olhando para ela mais cedo juntos. Olhando para o quê? A árvore. Eu. Com você? Sim. Desde quando? Fiquei atordoado, incapaz de descobrir por que não notei antes. O ICOA também estava ficando frustrada comigo, então tentou pegar um dos meus bolinhos, que estapeei sua mão para longe. Ai! Você falou que vimos a árvore juntos. Perguntei ao ICOA que estava olhando carrancuda para mim por estapear sua mão. Sim, sim. Você lembra onde? Questionei ao ICOA, empurrando um prato de bolinhos com cuidado na direção dela. Asterisco, 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 asterisco. Chip, chip. O pôr do sol passou e agora era noite. Como se tornou noite quando só escalamos a montanha algumas vezes? O tempo passa desnecessariamente rápido. Estávamos subindo a montanha e até agora não havíamos encontrado nada. Não importa quão ótimo um artista marcial você se torne, havia alguém que poderia fazer algo sobre o tempo? É claro, era um pouco ganancioso da minha parte dizer isso, considerando o fato que literalmente voltei no tempo. Fel. Olhei para o ICOA, que estava ofegando muito enquanto me seguia. Suas roupas estavam cobertas de poeira e folhas porque passamos por várias árvores e rochas. Porém, mesmo assim, ela ainda tinha um sorriso brilhante. Por que está tão feliz? É sempre divertido caminhar com você, jovem mestre. Talvez eu não devesse ter perguntado. Meu coração continuou tentando acelerar, então afastei o olhar dela. A ICOA estava me seguindo bem, mesmo que as montanhas fossem severas para uma garota comum da sua idade. Sua estamina é incrível. Acho que os ossos da futura Zenith também são diferentes. Um pouco mais, e chegaremos no lugar que estivemos antes. O ponto intermediário da montanha que atravessamos durante o dia, o ICOA, falou que viu a árvore de bordo branca aqui. Mesmo que o que eu visse fosse um penhasco com árvores e rochas comuns. O que a ICOA viu aqui? Contanto que valesse a pena, não me importava de atravessar o perigo durante a noite. Felizmente, não parece haver demônios por aqui. Era quase estranho demais como não senti presença de demônios aqui. Nem senti animais por perto. Só ouvi o som dos insetos. Não muito depois, chegamos ao lugar em que estivemos anteriormente. É claro, não vi nada de especial. Onde você está dizendo? O ICOA respondeu com confusão. Está bem ali.
Olhei na direção que ela estava apontando, mas não havia nada. Tem apenas um penhasco ali? Do que está falando? Só vejo um penhasco. Senti que não deveria ir lá. Tentei chegar mais perto, mas por algum motivo, meu pé não se moveu. Isso é estranho. Está realmente ali. O Iceoa, que não parecia sentir nada de estranho sobre o lugar, caminhou na direção do penhasco sem esforço. Espera! Falei que é perigoso. Embora tenha gritado, meu pé ainda não se moveu. Por que estou agindo assim? O Iceoa continuou apontando para o nada. Ela estava num lugar perigoso onde cairia se desse mais um passo. Porra! Por favor, mova-se! Rangi os dentes e usei todo o meu ki. O calor emanou do meu corpo enquanto me envolvia com ki. Forcei o ki a fluir nas pernas que estavam se recusando a mover e me senti começar a recuperar o controle. No instante que percebi isto, ignorei minha hesitação e corri na direção da Iceoa para abraçá-la. Kia! Ela ficou surpresa, o que a fez gritar, mas não me importei. Você é louca! Se cair aqui, você vai morrer. Parei minhas palavras quando estava no meio da repreensão. Algo estava estranho. Craque! O ar pareceu começar a rachar. Pouco a pouco, a rachadura começou a formar algo. Algo como um portal dos demônios. Tirei o talismã demoníaco que trouxe por precaução. O talismã não mostrava sinais de um portal por perto. Mas naquela época, funcionou direito. Então por quê? A rachadura formada no ar lembrava a aparência do portal dos demônios. Tive calafrios para a ideia de realmente ser um portal dos demônios. Porque se fosse realmente um portal, então era tarde demais para fugir. Eu deveria tê-la enviado de volta. Esta era uma emergência. Mesmo que fossemos sortudos e um portal dos demônios verde surgisse, não conseguia proteger ao Iceoa e a mim com meu estado atual de poder. Talvez devesse enviá-la para longe e contê-los? Desde que precisava agir com pressa e não apenas pensar. É perigoso, então. Viu? Jovem mestre. Hã? O Iceoa ainda estava sorrindo, mesmo na nossa situação atual. Te falei que não estava mentindo. Viu? O que está falando? Eu disse que é perigoso. Ela não pareceu notar meu desespero e apenas apontou numa direção com seu dedo. A fenda no ar no final do penhasco alargou cada vez mais. O que diabos é aquilo? A rachadura, que agora parecia com uma teia de aranha, soltou uma luz brilhante. Abracei o Iceoa, protegendo-a no caso de ser perigoso. Ouf! Ela soltou um som sufocante. Após cerca de 30 segundos, a luz pareceu sumir, então abri os olhos lentamente. Que diabos? Fiquei sem palavras para a vista. A área onde o penhasco devia estar agora era uma terra plana.